Olá, seja bem-vindo a mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Você deve utilizar algum tipo de recurso de tecnologia no seu dia a dia, né? Você já parou para pensar em algumas atividades sem a utilização dessa tecnologia? Difícil, né? Pois é, difícil também é dimensionar o potencial e o tamanho do ciberespaço hoje em dia. Mas para falar sobre o assunto, está aqui conosco o professor Dr. Carlos Sandano, que é do curso de jornalismo. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que hoje a tecnologia está dentro do cotidiano das pessoas? Bom, obrigado pelo convite. Primeira coisa é que a tecnologia sempre esteve dentro do cotidiano das pessoas. E ainda mais importante, né? Conforme a tecnologia, as diferentes tecnologias têm efeitos diferentes sobre as pessoas, sobre a maneira que as pessoas percebem o mundo e como as pessoas se organizam em sociedade, né? Desde lá da invenção da agricultura, as primeiras armas criadas pelos homens, né? A tecnologia ela tem esse poder de alterar a percepção das pessoas, de alterar a maneira como as pessoas interagem com o seu redor, se interagem uma com as outras, né? E agora a gente assiste essa transformação de uma maneira assim muito veloz, muito rápida, muito avassaladora, né? Com as tecnologias digitais. Na verdade, a gente já tem assistido uma transformação extremamente veloz desde o final do século XIX, quando a tecnologia da eletricidade entrou na vida das pessoas, né? E isso do nosso campo da comunicação, desde o telégrafo, né? Que a eletricidade tem alterado de maneira profunda a maneira como nós nos entendemos no mundo. A gente pode dizer que as pessoas estão preparadas hoje para essa tecnologia toda que tem por aí, que está disponível? As pessoas nunca estão preparadas para a mudança de tecnologia, né? Tem um autor que eu gosto muito de utilizar no curso de comunicação, no jornalismo, que é o McLuhan, que ele coloca que nós estamos, né, isso na década de 60, McLuhan está falando da transformação que ele estava assistindo, que era com a televisão. Né? Na verdade, a discussão hoje é perceber se a internet ela é está acelerando a transformação que a gente já vinha assistindo ao longo do século XX, ou é uma transformação para um outro ponto, é uma transformação diferente. Mas o McLuhan colocava que nós estamos tão bem preparados para a tecnologia elétrica quanto os nativos africanos estão preparados para a tecnologia do livro impresso, ou seja, não estamos preparados. Nunca estaremos preparados, né? A questão é a gente ter consciência dessa transformação e a gente começar a lidar com ela de uma maneira consciente. Né? Se preparar enquanto essa transformação acontece. Né? O perigo é você não tomar conta disso, não tomar conta do processo, não perceber o que está sendo colocado, em termos do potencial que essa tecnologia oferece, quanto dos riscos que ela traz no bojo dessas transformações todas que estão acontecendo. Né? Um exemplo, acho que muito claro, que o McLuhan traz dessas tribos africanas, né? No momento que você alfabetiza uma comunidade cuja comunicação prioritária é a comunicação oral, ou seja, as pessoas ainda não fazem parte da cultura letrada, no momento em que você alfabetiza, que você traz o livro impresso para dentro dessa comunidade, o que acontece? As pessoas deixam de ter uma vida comunitária e passam a ter uma perspectiva individual da vida. Então, ela acaba com a estrutura tribal no momento que essa tecnologia chega. Né? E é uma força de transformação que não tem muito controle. Por mais forte que sejam as raízes, as tradições dessa tribo, dessa comunidade oral, o livro ele vai ter a força de retirar as pessoas dessa força coletiva, individualizando numa perspectiva individual. No século XX, a gente assiste o processo inverso, que é o quê? Com a tecnologia elétrica, nós ocidentais, né, que nos habituamos desde Gutenberg, né, com o apogeu no século XVIII, né, o século das revoluções dos letrados, né, da Revolução Francesa, da americana, que é feita por letrados, né, a gente vai lembrar do Diderot, do Lambert, da enciclopédia, nos Estados Unidos também, os pais fundadores, todos parte da cultura letrada. No século XX, com a televisão, com o rádio, com a tecnologia elétrica, o processo é inverso. A gente volta para um domínio da cultura
da coletividade, da cultura tribal. Então, a sociedade ocidental passa o quê? A se retribalizar como efeito da tecnologia. Né? E a gente, aí voltando, né, para a frase do McLuhan, nós não temos controle sobre o processo como o nativo, sei lá, de uma tribo indígena aqui do Amazonas não teria controle de um processo de alfabetização, de um processo de transformação da cultura letrada. É claro que tem um certo determinismo tecnológico nessa visão do McLuhan, mas é uma visão que explica muita coisa desses processos de transformações, do que a gente pode observar, inclusive o que tem acontecido hoje com a internet, que explica muita coisa, por exemplo, do gap, da distância, às vezes, de percepção do mundo que a gente tem entre a minha geração, talvez a sua geração, a geração um pouco mais nova do que a sua, e essas gerações que estão entrando agora na faculdade, as gerações que já estão deixando a graduação, né? O pessoal que já se formou dentro de uma cultura de redes sociais, dentro de uma cultura muito mais tribal, dentro de uma cultura muito mais fragmentada, né? Daquela coisa de multitarefa, que eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas com uma dificuldade em focar em uma tarefa específica por um longo prazo muito maior. Se é bom ou ruim isso, ele é bom e ruim simultaneamente. Como a cultura letrada também tem seus problemas também, não é a solução para a humanidade. A questão é a gente entender o que está em jogo nesse processo, nessa coletivização, nessa transformação cognitiva de percepção de mundo que essas gerações que hoje já estão na idade de entrar nas universidades, elas já estão imersas nesse tipo de cultura. Professor, hoje é possível se viver sem a tecnologia, ou a não ser que eu vá de repente para uma caverna? Ou para a Coreia do Norte, né? De repente você pode morar na Coreia do Norte e talvez você consiga viver sem tecnologia. Cada vez... evidentemente que você pode viver sem tecnologia, mas isso vai acarretar uma série de distanciamentos seu, individual, da sociedade, do seu entorno. Você vai ficar excluído de muitas coisas. Né? Uma pessoa, por exemplo, já de gerações ainda mais anteriores, que talvez tenha uma dificuldade em aceitar a tecnologia do celular, se bem que as pessoas, talvez os aposentados são talvez uma das classes que mais participem das redes sociais, tenha o uso de Facebook, das redes, do WhatsApp e tudo mais. Mas enfim, se você imaginar uma pessoa hoje que não faça parte de um grupo de WhatsApp, né, um grupo de amigos ou um grupo profissional, muitos avisos, muitas comunicações ela vai perder, muitas oportunidades ela vai perder por estar fora do fluxo informativo, né? Além de toda a facilidade que, evidentemente, a tecnologia digital oferece. Desde você saber se o ônibus está chegando, chamar um táxi, até mesmo você ter informações necessárias para a sua vida prática, para a sua vida profissional e assim por diante. Na verdade, possível mas não faz muito sentido em termos de você se excluir, de fato, dos seus vários grupos sociais a quais você pertence. Dá até para montar uma pizza, né, pelo aplicativo. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente falando sobre ciberespaço e nós vamos falar no programa de hoje ainda sobre essa questão das mídias digitais e a política também. Mas agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Nós estamos de volta, Tela Mackenzie, hoje falando sobre o ciberespaço, sobre as mídias digitais. Professor, como é que essa questão da política hoje em dia está sendo revista com as mídias digitais? Porque a gente teve um processo eleitoral bastante conturbado com relação à briga entre os próprios eleitores, entre os usuários. Como é que isso tem mudado o comportamento?
Pois é, quando a tecnologia digital ela teve a explosão, né, em meados da década de 90 do século passado, por volta de 95, 96, quando de fato ela saiu do âmbito acadêmico e tomou as ruas, vários pensadores enxergaram na tecnologia digital uma possibilidade de uma democracia de fato efetiva, né? Seria uma janela de oportunidade que essa tecnologia oferecia para a gente intensificar a democracia no mundo, pelo menos no mundo ocidental. E alguns autores enxergavam, inclusive, como uma ferramenta para você levar a democracia para países fechados, para regimes ditatoriais. Acontece que o processo ele é muito mais complexo, né? Para além de um otimismo de um Pierre Levy, de um Manuel Castells, há outros tipos de consequências também que a tecnologia digital traz, inclusive para o processo político. Né? Evidentemente, ela te dá voz. Evidentemente, setores não vocalizados da sociedade, setores excluídos da sociedade, têm aí uma ferramenta para expressar seus anseios, seus desejos, suas realidades. O que acontece é aquilo que o Humberto Eco, recentemente em entrevista, chamou a atenção, que na verdade a internet dá voz a uma legião de imbecis. Tá? A questão da falta de responsabilidade com a informação, falta de responsabilidade com a opinião, falta de responsabilidade diante do fluxo informativo. Não seria o caso, então, de se haver uma inversão do potencial que deveria ser voltado para a democracia, mas se voltar contra ela, na verdade, como a gente vê nessas postagens anônimas e irresponsáveis até? Tem essa questão da responsabilidade como em relação a esse problema que você está citando, e tem também aquilo que eu estava me referindo no bloco anterior, das pessoas sofrerem um processo de tribalização, a incapacidade de perceber o outro. Né? Se você tem, hoje em dia com a internet, acesso a várias perspectivas, a diferentes pontos de vista, o uso que se faz, grande parte das pessoas, é ficar preso em uma única célula de informação, em uma única bolha informativa. Né? Tem um outro autor que eu gosto de utilizar também com meus alunos, o Pariser, que ele chama de bolha informativa. Que você, cada vez mais, o seu universo no lugar de você aproveitar esse potencial das redes digitais, de oferecer diferentes perspectivas, a tendência é as pessoas ficarem presas em um universo cada vez mais restrito de informação. O que isso significa? Vamos pegar o Facebook, que é a grande rede social hoje em dia. Né? Em primeiro lugar, vamos comparar com o Orkut, né? Uma outra rede social que não existe mais, o Google já fechou, as pessoas não têm muitas saudades dessa ferramenta, mas no sentido de uma comunicação, da construção do espaço público era muito mais interessante que o Facebook. Por quê? O Orkut, você tinha a oportunidade de encontrar pessoas que pensassem diferente de você. Era, na verdade, uma grande ágora, uma grande, realmente, praça pública mundial, onde você podia discutir a variedade de temas. Estudava conflito, mas o conflito é parte da democracia. Com aquelas comunidades que existiam lá dentro. As pessoas às vezes não tinham a educação necessária, mas sabe, você não tem como eliminar o conflito da vida democrática, tem que saber administrá-lo. Agora, voltemos para o Facebook em comparação a esse sistema de trocas que existia no Orkut. Em primeiro lugar, você já faz uma pré-seleção, né? Você só vai ver as postagens de quem você considerou seu amigo, daquilo que você quer seguir, etc. e tal. Em cima dessa seleção, já há uma outra, que o próprio Facebook coloca, o próprio filtro, né? O filtro invisível do Pariser, que ele coloca em cima do que você costuma acessar. Então, se você acessa muito que postagens... são os algoritmos. Os algoritmos, para que o Facebook seja uma ferramenta, eles não fazem isso por nenhum outro motivo, a não ser para tornar mais eficiente, para prender você dentro do Facebook, para você ficar realmente, não fazer outras coisas, a não ser dentro do próprio Facebook. E aí o que acontece? Se você clica muito em postagens de gente de direita, só coisas de direita vão aparecer, né? Se direita e esquerda tem sentido a gente falar isso. Se você clica muito nos seus amigos de esquerda, cada vez mais o conteúdo ideológico de esquerda é que vai estar na sua timeline. Ou seja, seu universo vai ficando cada vez mais restritivo.
em relação ao acesso à informação. E mais do que isso, o próprio comportamento das pessoas. Né? Qual que é? As pessoas começam a aparecer conflitos na sua timeline. Qual que é a atitude mais típica? Eles vão lá e fecham. Eu não quero mais ver essa pessoa, ou simplesmente exclui essa pessoa da sua timeline. Ou seja, o debate cada vez fica menos possível, porque as pessoas só conversam com as pessoas com as quais elas concordam integralmente. Então, o espaço público, nesse sentido, ele perde muito. Né? Uma ferramenta que, se a gente olhar lá as visões otimistas da década de 90 do Castells, tinha um potencial de transformação em prol da democracia muito grande, ela também, né, diante dessas apropriações por empresas como Google, Facebook, diante dessa estrutura do código digital, ele acaba sendo também um obstáculo, né, para que o espaço público seja, de fato, muito mais saudável. E as pessoas acabam perdendo, digamos, elas ficam destreinadas, né, no debate. Então, cada vez mais as pessoas não aceitam visões contrárias, argumentos contrários, nem escutam. Tem dificuldade em escutar aquilo que não favorece a sua própria ideologia, a sua própria perspectiva. E aí o debate fica cada vez mais uma briga de torcida organizada, né? Em vez de a gente discutir política, cada vez mais as pessoas se vestem, né, a cor de um partido e, sabe, e ficam surdas para qualquer outro tipo de argumento do outro lado, ou seja, o debate político não acontece. Essa é uma coisa que eu falei para você, Ulisses, esse é um processo complexo. Esse é um dado que a gente observa em qualquer eleição que a gente tem, é só a gente observar nas próprias redes sociais, quanto no próprio debate entre os políticos ou entre os eleitorados, o quanto essa tribalização está presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem movimentos como aquele de 2013, que é completamente distinto do que a gente teve aí, as manifestações de rua do ano passado, ou desse ano ainda, né? Essas manifestações de 2013 são uma outra maneira de se fazer política. Ou seja, o que, na verdade, ainda precisa se descobrir é reinventar o processo político. Né? O processo político tradicional ele está completamente deteriorado, como essa tribalização demonstra. Por outro lado, ainda não se sabe como captar essa energia desses jovens que estavam na rua em 2013. Né? A gente teve uma figura que tentou fazer isso, mas não teve ainda as condições, né? A Marina Silva, né? A ideia de rede dela talvez tivesse um pouco isso, mas ela não demonstrou, pelo menos na campanha política, condições de fato de trazer esse conceito para dentro do campo político. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você sabe o potencial do ciberespaço? Sabe o quanto ele pode interferir na sua opinião? A gente está discutindo isso aqui hoje no Tela Mackenzie, mas agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco está de volta. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Nós estamos de volta aqui no Tela Mackenzie hoje falando sobre o ciberespaço. Professor, quais são os riscos que as pessoas normalmente ignoram? Olha, uma coisa que, pelo menos para mim, né, da minha geração, que ainda surpreende muito, é a exposição pública que as pessoas, assim, a falta de um limite entre o público e o privado que acontece hoje nas redes digitais. A exposição da vida privada que acontece nas redes sociais. A gente já passou um pouco daquela fase de entusiasmo que a pessoa postava tudo que estava fazendo nas redes sociais, mas ainda ficou muito desse tipo de comportamento, né, no dia a dia das pessoas. Tá? Então, sabe, ter uma certa percepção em relação ao uso
né, a você colocar uma fronteira entre o que é particular, o que é familiar, ou o que pertence a um grupo, a um dos seus grupos, né, ao qual você pertence, a comunidade da família, a comunidade, sei lá, na escola, na igreja, no trabalho, qualquer, e que não necessariamente deve ser compartilhado com um outro grupo, né? Isso tanto em termos de informações pessoais que você coloca, isso vai desde o perigo básico de você fornecer informações para assaltantes, né? É uma coisa que a polícia vira e mexe, nos avisa, né? Cuidado que você posta, que você dá informações sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia, sobre bens que você possua, desde o básico em relação a isso, até mesmo a questão de você ter um controle sobre do caráter opinativo, né, das suas afirmações, né? Já temos aí várias histórias de pessoas que a vida se transforma no inferno por uma colocação muito mal feita. Tivemos agora um ministro da Espanha, né, que fez piadas absolutamente imbecis em relação ao Holocausto, perdeu o cargo e provavelmente ele vai ter aí de sabores muito grandes, sabe, de uma bobagem que ele colocou no Twitter. Uma piada imbecil, absolutamente idiota, mas não precisa chegar a esse nível, né, de imbecilidade desse ministro espanhol, né? Às vezes uma colocação mal feita, ela pode ser muito mal compreendida dentro da rede social, né? Não tem, sabe, naquela vastidão de pessoas que podem estar lendo essa mensagem, você não tem muito o controle sobre o entendimento. Então, de repente, uma colocação mal feita, as consequências podem ser muito grandes, né? Você perder o emprego, você realmente ter vários dissabores na sua vida privada por conta de uma colocação pública. Então, essa falta de limite, né, falta de fronteira, não de limite, mas de fronteira entre o privado e o público, eu acho que é uma das coisas a serem trabalhadas, pensadas, e talvez até mesmo, né, trabalhadas dentro da sala de aula, né, lá no ensino fundamental, talvez no ensino médio, de alguma maneira fazer perceber, né, o que está em jogo diante dessa exposição. É possível a gente criar um perfil, ou dizer qual é o perfil de quem utiliza a rede hoje em dia? O que tem sido muito característico é as redes serem um espelho, né? Você falava isso do jornalismo, né? O jornalismo ser um espelho da sociedade, uma teoria que nem está mais em voga, que já foi muito contestada, e hoje se fala muito disso, das redes sociais serem um espelho da sociedade, né? Do que tem de bom e de ruim, né? Ela acaba jogando um holofote em muitas questões que antes estavam dispersas, fragmentadas ou realmente escondidas. Então, na verdade, o que tem formado muito de característico, além dessa exposição, da questão da privacidade, é um certo narcisismo exagerado, né, das pessoas em termos de comportamento. Se a gente pode ter uma linha de comportamento, né, porque a variedade é muito grande, né. Outra característica, talvez, é justamente essa dificuldade do debate. Se as pessoas estão cada vez mais passando mais tempo nas redes sociais, é outra coisa que assusta as pessoas de gerações mais antigas, né? O quanto que a sociabilidade é mediatizada, né? As relações sociais, elas passam cada vez mais pela mídia, no caso a mídia digital, e nessas mídias, o debate, ele tem essa dificuldade que eu estava falando também no debate anterior, no bloco anterior, de acontecer, por conta dessa incapacidade que as mídias digitais demonstraram até agora de formar, de fato, um espaço público consistente. Então, é outra consequência ruim que a gente, em termos de comportamento social, que a gente tem que atentar. Então, a gente pode dizer que essa nova geração, ou existe uma geração que está sendo moldada pela tecnologia, pela internet. Antigamente, as pessoas eram acostumadas a encontrar soluções, até para quem não tinha problema. Uma criança queria brincar e inventava uma maneira de brincar com algum objeto. Hoje em dia, elas estão acostumadas a receberem, terem tudo pronto nas mãos. Isso tem prejudicado o discernimento dessa nova geração que está seguindo muito esse fluxo da internet, da tecnologia? Acho que o grande problema, eu falei, a coisa é complexa, né? Tem aspectos positivos e negativos. Acho que a nossa função é entender o processo em si para a gente alavancar as questões positivas e minimizar
os problemas que a tecnologia traz. A questão é que a transformação existe, que é uma transformação não só em termos de estruturas, né? De estruturas de trabalho, de estruturas políticas, econômicas, é uma alteração da estrutura cognitiva das pessoas, na maneira das pessoas perceberem o mundo. Tá? Então, a questão é os jovens terem consciência, né? Estou falando de jovens que é o que vão receber de maneira, que já estão, acho que num outro tipo de processo, num outro tipo de perspectiva já, a partir das redes digitais, eles terem consciência do que está em transformação e a gente moldar, né, as nossas estruturas sociais todas a partir da consciência do que essa transformação acarreta, dos aspectos a serem trabalhados por essa transformação. Né? Estava falando do exemplo da política. Né? A estrutura política hoje ela não corresponde aos anseios. Ela é uma estrutura política que precisa ser repensada. A própria questão de representatividade hoje em dia, né, de você ter um político, você votar e transferir a responsabilidade para um político, ela não faz sentido. Uma geração que quer se sentir mais ativa no processo de participação. Tá? Talvez abrir dentro, sei lá, das estruturas de poder executivo espaços para conselhos deliberativos. Né? Você ter propostas, né, olha, vamos pensar num âmbito do Poder Executivo Municipal. Quais são as propostas de melhorar a cidade? Vamos ter ciclovia, não tem ciclovia? Quais as consequências? Fazer conselhos, que evidentemente que uma cidade como São Paulo é diferente, né? É uma coisa que tem funcionado muito bem em Copenhague, por exemplo, mas as dimensões são diferentes. Mas adaptar essas ideias. O que não dá é você ter um poder concentrado e a população ser ouvida apenas no momento de votar. O nosso programa está chegando ao fim, infelizmente o assunto aí dá para a gente discutir muito mais por outros programas, mas por hora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui. E você que não conseguiu acompanhar o programa todo, pode acessar esse site que aparece aqui na sua tela para ficar ligado nesse e noutros Telas Mackenzie e também em toda a programação produzida aqui pela TV Mackenzie. Eu aguardo você no próximo.